Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Raí e hoje vamos falar de doenças mentais, gente. São as doenças mais acometidas aí no mundo, tá certo? Para a gente dar início à nossa aula de hoje, a gente precisa entender que doenças mentais, como o nome sugere, são transtornos da mente, ou seja, condições com repercussões psicológicas ou psiquiatras, tá bom? Com causas e sintomas variados. No dia a dia, no entanto, nem sempre, gente, é uma definição clara. Por quê? Porque geralmente as pessoas confundem muito transtorno, a doença mental, com emoção, sabe? Aquela coisa do momento, da hora. Aqui eu coloquei até um exemplo bem clássico aqui para vocês também. É comum confundirmos uma ansiedade, a ansiedade é uma emoção, tá bom? Com transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, sim, é um distúrbio, tá bom? Isso significa que, se a gente fosse levar ao pé da letra, então toda pessoa que apresentasse ali um quadro de ansiedade, né, que estivesse um pouco ansioso, essa pessoa teria uma doença mental, e não é bem assim. Então existe essa diferença entre emoção e o distúrbio. Outra coisa bem clássica, melancolia, gente. Melancolia é um sentimento, tá bom? E depressão é a doença, é o distúrbio, a doença propriamente dita, tá certo? Então existe essa diferença bem clara e é em cima disso, em cima dos sinais que o paciente apresenta para a gente, que a gente vai trabalhar na confirmação aí do diagnóstico, tá certo? Como as doenças mentais são classificadas, professor? Gente, de acordo com as diretrizes de saúde mental, existem mais de 300 tipos de transtornos, tá bom? Mentais catalogados. Eles são classificados nos seguintes grupos, turma. Vamos lá. Transtornos neurocognitivos, como por exemplo, Parkinson, Alzheimer, entre outros. Então é todo e qualquer tipo de transtorno que envolve aí o comprometimento da nossa função neurocognitiva, tá bom? E o Parkinson e o Alzheimer são exemplos clássicos desse grupo. Transtornos de neurodesenvolvimento, claro, gente, autismo, déficit de atenção, tá ok? São exemplos clássicos. Tem também os transtornos psicóticos, ou seja, professor, aqui eu vou ter delírios, visões, isso mesmo. E qual é o exemplo mais clássico? Esquizofrenia, tá bom? E transtornos ansiosos. Os transtornos ansiosos são os mais comuns, são os que as pessoas mais conhecem também, que é fobias. Fobia, como assim, professor? A gente pode ter vários tipos de fobias, tá bom, gente? Vários. Fobia específica, fobia social. Ah, se você tem medo de andar de avião. Ter medo de andar de avião é uma coisa, mas quando a situação do avião se torna algo horripilante, algo de uma intensidade muito grande, ao ponto de você não conseguir entrar no avião, de você entrar literalmente, você ficar com pavor de avião, entrar em choque emocional por conta de um avião, aí tá errado. Então, possivelmente, seja um sinal bem claro de fobia, tá bom? Síndrome do pânico e até mesmo ansiedade generalizada. Transtornos depressivos, que entre eles nós temos a depressão e a distimia, que são duas doenças clássicas e bem conhecidas aí também. Transtornos também, professor, de personalidade. A gente vive brincando com um colega, dizendo assim, para de ser bipolar, que pessoa mais bipolar. Mas, gente, realmente isso pode acontecer, tá bom? Exemplos clássicos, uma pessoa antissocial, e só lembrando, quando a gente fala de doenças mentais, não estamos falando de julgamentos de perfis de pessoas. Então, se ela é antissocial, é porque ela tem essa doença, ela tem esse transtorno, tá bom? Borderline também, muito conhecida. Transtorno também bipolar. Borderline ele entrou mais em ênfase depois que o caso mais famoso assim, que teve no Brasil foi da Monique Evans, né? Quando ela saiu em veículos falando, admitindo que tinha borderline e tal, eu lembro que houve uma repercussão muito grande e as pessoas começaram a pesquisar mais sobre essa síndrome, que é uma síndrome de personalidade, tá bom? Ela é um pouquinho de tudo, tá certo? Junta aí um pouquinho da personalidade da depressão, da síndrome de pânico, um pouco de tudo em um só. Então ele traz essas características bem variantes de personalidade. Temos também os transtornos relacionados ao uso de psicoativos, gente, que é alcoolismo, uso de cigarros e, obviamente,
o mais clássico que chega, além do alcoolismo, são as drogas ilícitas, né? E a gente fecha a nossa classificação com o transtorno do sono, tá bom? Pode ser insônia, pode ser hipersonolência. Aí, professor, então eu acho que eu tenho isso, tá? São pessoas que dormem demais. Ei, você aí, acorda, tá dormindo demais, tá bom? Bora estudar. Entre outros, tá bom, gente? Bom, gente, quais são as causas? Bom, entre os principais fatores de risco, professor, para os transtornos mentais, estão que? Ah, peraí, quer dizer que tem uma causa para desencadear aí, professor, uma doença mental? Sim, existem sim os fatores de risco que potencializam ou que podem desencadear aí uma doença mental. Primeira coisa, gente, são os fatores ambientais, que é estilo de vida estressante, condições de trabalho impróprias, até eu vi vocês falando, essa daí nós temos, professor, calma. Hábitos alimentares inadequados, eu não coloquei aqui, mas pode até entrar também. Se você não tem um ambiente familiar estruturado emocionalmente, se é um ambiente familiar conflituoso, também entra aqui. Outro tipo, fatores socioculturais, gente, contexto político, né? Ou seja, pessoas que acabam aí se deixando levar pelo favoritismo político e ficam obcecadas, né, por essa questão política e econômica. Pessoa que passa por problemas financeiros e questões também religiosas, né? A gente sabe que existe a questão do fanatismo religioso, felizmente, tá bom? Fatores genéticos. Histórico de doenças mentais na família. E sim, isso é comprovado, tá bom? A doença mental, quando presente na família, ela é meio que uma herançazinha. Não é algo já esperado, mas existe uma probabilidade da pessoa desenvolver uma doença mental. Essa possibilidade, essa probabilidade é maior do que uma pessoa que não vem com esse histórico de família e junta também com todos esses fatores que a gente conversou. Fatores químicos, desequilíbrios químicos no cérebro, gente, como que baixa concentração de serotonina. É um exemplo bem clássico também. Muito importante também é a forma como cada pessoa reforça a sua capacidade de gerir pensamentos e emoções, mesmo quando estão em situações de risco. Quem faz acompanhamento psicológico, quem faz acompanhamento com o seu psiquiatra, tende a desenvolver uma maior habilidade de lidar com problemas potencialmente causadores de doenças mentais. E os principais delas, geralmente, é tudo por trauma, é pós-trauma. Após você passar por algum momento indesejável, sabe? Você acaba adquirindo aí um trauma e desse trauma você pode desencadear aí uma doença mental, tá certo? Mas muito aqui também vai da maneira do nosso paciente de encarar as adversidades e os problemas que ele está pensando, pensando e passando, né? Porque assim, quando eu falo pensar, é quando a gente coloca para essa questão do paciente na hora da triagem, gente, a questão do sofrer por antecedência. O que você está pensando? Não, eu acho que as consequências das minhas ações vão ser trágicas. Eu acho que vai acontecer isso comigo porque eu fiz isso. Não, eu estou achando que não está no momento bom. Então, assim, a pessoa acaba potencializando. Então, essa questão aqui, quando eu falo como a maneira do paciente, como ele vai digerir a questão das emoções e as suas vivências, ela é importante, é nessa questão mesmo, tá bom? De não potencializar aí aquela situação, tá certo? Porque às vezes ele pode pegar uma situação pequena e potencializar, mas às vezes uma pessoa que faz já esse acompanhamento psicológico, em terapia, com o psiquiatra, que só lembrando, é um médico psiquiatra que faz aí o diagnóstico dessa doença, tá bom? Então, quando ele faz o acompanhamento, talvez ele esteja com um problema muito grande e ele consiga aí passar por cima desse obstáculo de maneira tranquila e resiliente, tá bom? Doenças mentais mais comuns aqui no Brasil. Gente, um estudo aplicado na revista The Lancet Regional, tá, destacou os impactos da pandemia do coronavírus por aqui no Brasil. Trouxe também que mais de 60% da população brasileira declarou possuir algum tipo de transtorno mental. Dentre eles, destacamos os transtornos mais comuns aqui no Brasil.
Começando pelo transtorno de ansiedade, gente. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. O índice nos coloca como um dos países mais ansiosos do mundo. Você sabia? Pois é, somos. Esse tipo de doença mental, gente, ele é caracterizado pelo quê, professor? Primeiro, por uma preocupação e antecipação, lembra que eu falei para vocês agora há pouco? E antecipação excessivas de possíveis perigos, de modo a interferir na vida pessoal e social da pessoa. Sabe quando tem aquele ditado que fala, nossa, você é a pessoa que sofre muito por antecedência. Isso pode ser um sinal claro de ansiedade, de distúrbio de ansiedade. Como eu falei para vocês no início da aula, vamos diferenciar a ansiedade, que é o estado emocional, a emoção naquele momento do distúrbio, tá bom? Entre os principais transtornos de ansiedade, cada um com sintomas específicos estão as fobias, que a gente vai falar sobre elas, a síndrome do pânico, que também é muito comum aqui no Brasil, e o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então vamos começar com a fobia? Lembra que no início da aula eu falei para vocês que a gente tem fobia específica e fobia social, entre outros tipos de fobias, tá bom? Mas as principais são fobia específica, gente. A pessoa ela sente uma aversão intensa e irracional a algo. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do avião, sobre viajar de avião? É um exemplo bem clássico. Pode ser animal, eventos naturais, situações que envolvem sangue ou agulhas, pessoas que acabam desmaiando quando vem sangue, né? Pessoas que têm medo de cobra, de aranha, que desmaia também do pavor, né? Andar de avião, gente, o andar de avião é bem clássico, isso acomete muitas pessoas, tá bom? Elevador, principalmente, né, em locais fechados, que a gente denomina essas pessoas como claustrofóbicas. Dirigir, dentre outros tipos de fobias. Então, essas fobias são fobias específicas, porque a pessoa ela consegue levar ali para o psiquiatra e para a equipe multidisciplinar de saúde mental qual é o medo que ela tem. Não, peraí. Meu medo não é disso. Eu estou com medo disso aqui. Então, uma fobia específica. Mas você tem medo? Você tem medo de cachorro? Não tenho. E de barata, você tem? Tenho. Você tem medo de gato? Não tenho. E de aranha? Muito. Mas você tem medo de cachorro? Não tenho. Tem medo de gato? Morro de medo de gato. Então, assim, são fobias específicas, certo? Fobia social que eu falei para vocês. Outro tipo de fobia é a aversão à interação social, que é quando, gente, a pessoa ela tende a temer uma possível crítica, julgamento ou alguma forma ali dela ser ridicularizada. E sim, gente, geralmente estar em um ambiente com muitas pessoas, gente, pode ser aterrorizante para quem tem fobia social. Para que a pessoa sofra, né, desse transtorno. Segundo os dados divulgados no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, cerca de 13% da população brasileira sofre desse tipo de ansiedade. E principalmente quando ele fala aqui para a gente sobre alguma forma de ser ridicularizado. Então, as pessoas que possuem esse tipo de fobia social, elas não gostam de questionamentos e elas geralmente não se abrem muito, porque elas têm aquele medo de se abrir, mostrar os seus sentimentos e as suas fraquezas, e elas serem colocadas em algum tipo de julgamento. E para essas pessoas, passar por um julgamento não é nada fácil, é aterrorizante, tá bom? Então é por isso que elas acabam se isolando e a gente chama de fobia social. Vem aqui uma clássica, gente, a síndrome do pânico, tá bom? Gente, ela ocorre quando uma pessoa é exposta a situações de estresse muito intenso, provocando medo exacerbado e afetando a realização de atividades rotineiras. Dentre os tipos de estresse que podem gerar essa síndrome estão a submissão excessiva, abusos morais e sexuais. Isso é muito importante, principalmente pessoas que passaram aí por estupro também, estupro, tá bom? Carga exagerada de atividades e até frustrações. Ou seja, que tipo de frustração, professor? Término de relacionamento, término de casamento, você se doar muito para uma empresa, a empresa te demitir, né? Demissão, entra aí. Enfim,
N situações, mas a síndrome do pânico, ela realmente é desencadeada por algum tipo de trauma, por algum tipo de situação de estresse muito extenso. E ela, gente, ela mexe com os órgãos alvos, tá bom? Tipo o quê, professor? A pessoa sente falta de ar, tá? Ela fica realmente com movimentos respiratórios mais exagerados e rápidos. O suor também é comum. Depois ela começa a sentir dores no peito, tá bom? Falando que está infartando, tá certo? E tudo isso é psicológico, mas é muito real para quem está vivendo esse tipo de situação. Então, quando eu falo órgãos-alvos principais, o quê? Pulmão, coração e cérebro, né? Então, a minha cabecinha está fazendo com que eu ache que eu tenha falta de ar, com que eu ache que eu esteja infartando. É por isso que o número de pessoas com doenças mentais é bem considerável em hospitais cardiológicos e urgências, tá bom? Principalmente porque o paciente ansioso com a síndrome do pânico, né? Ele tende a ter muita taquicardia e dor no peito, ele acha que ele está infartando, viu? Então eu falo isso porque eu já trabalhei em hospital cardiológico, eu já acompanhei esse cenário e acompanho e entendo bastante desse perfil de paciente, tá bom? Quando em crise, a pessoa apresenta sintomas como falta de ar, igual o professor falou para vocês, dores no peito e sensação, gente, de morte iminente, tá bom? Mesmo que não haja nenhum tipo de perigo aparente. Realmente a pessoa olha para você e fala: eu estou morrendo, eu vou morrer. Ô enfermeiro, eu não vou passar de hoje. É uma coisa assim bem louca assim para a gente poder absorver isso, tá bom? A gente, mas olha, mas fica tranquila, tá tudo bem, você está seguro, você não está no hospital. E a pessoa mesmo assim não consegue se tranquilizar bastante, tá? Então a gente tem que recorrer aos psicofármacos e também à terapia. É muito importante, tá? O acompanhamento com o psicólogo. Mas são esses os sintomas clássicos. Segundo os dados da OMS, mais de 280 milhões de pessoas no mundo sofrem desse transtorno, gente, que é a síndrome do pânico, que chega a atingir de 2 a 4% da população brasileira, tá bom? Aí vem transtorno de ansiedade generalizada. Gente, diferente dos demais tipos de ansiedade, a TAG, né, que a gente vai chamar assim, tá bom? Se caracteriza por uma preocupação persistente e intensa sobre as situações do dia a dia, mesmo que não haja motivo real para isso. Tipo, a comida precisa ser feita às 11, porque se passar das 11, vou perder o horário de almoço, o meu filho não vai conseguir comer, ele vai chegar do trabalho, ai meu Deus, não vai dar tempo, porque eu ainda estou limpando a casa, eu acho que não vai dar tempo, já está dando tudo errado, meu dia já começou péssimo, muitos problemas, e a pessoa começa a entrar numa situação, ela pilha literalmente, durante todo o dia, e todos os dias ela possui esses tipos de preocupação, né? Principalmente hoje, a gente vive num mundo muito violento, então a mãe sempre preocupada com o filho, é uma preocupação diária, mas imagina isso potencializado. Então é um transtorno de ansiedade generalizado, ou seja, é uma ansiedade para todo tipo de situação ali do seu dia a dia, tá bom? Essa preocupação incontrolável pode ocorrer várias vezes ao dia, afetando a execução das tarefas rotineiras e podendo interferir também nos relacionamentos interpessoais, principalmente no trabalho. Meu Deus, não vai dar tempo de entregar esse relatório, eu não vou conseguir chegar até o final desse plantão, aquele paciente ali que está com aquela medicação não vai... Então assim, gente, realmente o paciente ele potencializa bastante, tá? Até mesmo situações que geram certa ansiedade naturalmente, como chegada de uma data importante, podem desencadear uma crise de ansiedade na pessoa com TAG, principalmente se ela estiver fazendo aí uma festa de aniversário. Acreditem, festa de aniversário em pessoa com transtorno de ansiedade generalizada já foi motivo para internação, tá bom? Esse estado de alerta constante gera cansaço mental muito grande, porque mesmo com bastante esforço, ela não consegue se libertar desse padrão de pensamento. Os principais sintomas do transtorno de ansiedade generalizado são tremores, tá? Sensação de sufocamento, isso é muito comum, mãos suadas, dor no peito e aceleração dos batimentos cardíacos, tá certo? Aí vem, gente,
outra doença bem clássica e que todo mundo também já conhece, que é a depressão, tá bom? Uma tristeza persistente, insônia, perda de apetite, dores no corpo inexplicáveis, apatia, a pessoa não consegue ter empatia por nada. Uma pessoa que está em um quadro bem desenvolvido de depressão, se você chega, você como amiga e fala, meu pai morreu, ela vai te dar os pêsames e tal, por educação, porque é muito mecânico. Porque ela não consegue ser empática com a sua dor naquele momento, e não é culpa dela, entendeu? Esses são alguns dos sintomas mais comuns em pessoas com quadros depressivos. Segundo a OMS, cerca de 5,8% da população brasileira vivencia a depressão. Além disso, 6,1% declaram sentir alguns sintomas depressivos, segundo estudos. Falta de interesse em atividades do dia a dia, o pessimismo e a desesperança com tudo são outros sintomas emocionais manifestados pela pessoa com depressão. E aí, gente, vem as doenças mentais incapacitantes para o trabalho. Ou seja, se eu sou diagnosticado com essa doença, professor, significa que eu vou ser afastado? Se o cliente ele é diagnosticado com essa doença, ele é afastado do trabalho? Sim, ele é. Eu vou falar para vocês quais são. Os transtornos psiquiátricos, eles podem interferir também na rotina profissional, tornando a pessoa afetada incapaz de exercer as suas atividades aí por um período, tá bom? Essas doenças, ela tem uma maior incidência em pessoas inseridas em ambientes de trabalhos estressantes, né? E de alta competitividade também. Podem ocorrer também a partir de episódios de assédio moral e sexual, pressão excessiva, jornadas de trabalho extensas, tá bom? E atividades abusivas. É por isso, gente, que entra a questão do exercício físico, sobre não querer, o professor colocando mais uma metáfora, né, conhecida, sobre não querer abraçar o mundo com as mãos, tá bom? A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar nosso dinheiro, mas a gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa descansar. Isso é importante também para evitar um quadro aqui de algum tipo de doença mental, tá? Dentre as doenças incapacitantes para o trabalho estão depressão, síndrome de Burnout, tá? Transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de personalidade antissocial, esquizofrenia e transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, que a gente também falou lá na aula passada. Bom, e aí eu vou falar um pouco sobre a esquizofrenia, tá bom? Gente, a esquizofrenia ela é um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade, ou seja, o paciente ele entra ali num quadro de psicose, tá certo? Alucinações é comum, inclusive a pessoa ouve vozes, tá? Falsas convicções, ou seja, a pessoa tem delírios, pensamentos e comportamento anômalo, tá bom? Redução da demonstração de emoções, diminuição da motivação, uma piora, gente, da função mental, que é cognitiva, e problemas no desempenho diário, incluindo no âmbito profissional, social, relacionamentos e principalmente no autocuidado, tá certo? Os sintomas da esquizofrenia, a gente varia de acordo com o tipo de esquizofrenia da pessoa, vai de pessoa para pessoa, tá bom? Não havendo sintoma específico para esse tipo de transtorno. Mas os principais sintomas são delírios, que surgem quando a pessoa acredita vivamente em algo que não é real, como que está sendo perseguida, traída, ou que tem superpoderes, por exemplo. Isso é muito comum em pessoas assim, tá? Principalmente a questão da traição. É muito comum. A gente fala, eu tenho certeza que o meu marido está me traindo. Ela fala. E ele não tem nenhum motivo para isso, né? Mas ela fica convicta e a pessoa chega a terminar o casamento. Ela toma atitudes drásticas, porque na cabeça dela, gente, ela está muito convicta das suas ideias, tá bom? Principalmente também a questão da perseguição. Né? É muito comum, vocês já ouviram falar de pessoas que entram em descontrole falando, estão querendo me matar. Tem 3 homens, tem 4, tem um grupo de pessoas, vai muito da imaginação da pessoa, tá? Fala assim, ó, tem 3, tem 2, tem um grupo querendo ali me matar, estão me perseguindo o dia todo e não tem ninguém, tá bom?
Alucinações são percepções vividas e claras de coisas que não existem, como ouvir vozes ou ter visões. Então a pessoa fala, vi 3 homens ali, eles estão de preto e eles estão me perseguindo. Isso causa também. Pensamento desorganizado, em que a pessoa fala coisas altamente desconexas e sem sentido. Anormalidades na forma de se movimentar, com movimentos descoordenados, involuntários, além do catatonismo, tá bom, gente? Que é caracterizado pelo quê? Pela falta de movimentação, tá? Presença de movimentos repetidos, olhar fixo, caretas, eco da fala ou ficar mudo, não falar nada, por exemplo. Alteração de comportamento, podendo haver surtos psicóticos, agressividades, agitação e até mesmo risco de suicídio. Sintomas negativos como perda da vontade ou iniciativa, falta de expressão emocional, isolamento social, falta do autocuidado, falta de atenção também e concentração e alterações na memória e dificuldades também no aprendizado, para memorizar. E aí a gente começa pela classificação da esquizofrenia. Então a gente entra aqui na esquizofrenia paranoide, tá bom? É o tipo mais comum em que predominam os delírios e alucinações, principalmente ouvir vozes, sendo também comum alterações do comportamento como agitação, inquietação. Em seguida, a gente tem a catatônica, que foi o que a gente falou lá mais cedo. Você, com certeza, vocês perguntaram, professor, mas o que é catatônica? O professor já falar. É caracterizado, gente, pela presença do catatonismo, ou seja, em que a pessoa não reage de forma correta ao ambiente, havendo movimentos lentos ou paralisia do corpo, tá bom? Em que se pode permanecer na mesma posição por horas, há dias, gente. Fala lentificada ou não falar, repetição de palavras ou frases que alguém acabou de dizer, como também a repetição de movimentos bizarros, realização de caretas ou olhar fixo. É um tipo menos comum, tá bom? De esquizofrenia e de tratamento mais difícil, havendo risco aí de complicações como desnutrição ou autoagressão. A pessoa começa a se agredir. Aí vem a esquizofrenia hiperfrênica, tá bom? Ou desorganizada. Ela predomina o pensamento desorganizado, com falas sem sentidos e fora do contexto, além de ser comum a presença de sintomas negativos, como desinteresse, isolamento social e perda da capacidade de realizar atividades do dia a dia. E temos também a esquizofrenia indiferenciada, gente, que ela surge quando há sintomas de esquizofrenia. No entanto, estes não encaixam nos outros tipos. Por isso, a pessoa não se encaixa nos tipos de esquizofrenia citados. E aí temos a residual, que já é uma forma crônica da doença. Acontece quando os critérios para a esquizofrenia ocorrem no passado, mas não estão ativos atualmente, tá bom? Entretanto, ainda persistem sintomas negativos como lentificação, isolamento social, falta de iniciativa ou afeição, expressão facial diminuída ou falta de autocuidado, por exemplo. E aí, gente, para a gente confirmar a esquizofrenia, o psiquiatra ele vai avaliar o conjunto de sinais e sintomas, assim como toda e qualquer doença mental, tá certo? Apresentados pela pessoa. E, se necessário, ele vai solicitar exames como tomografia computadorizada ou até mesmo ressonância magnética do crânio para a gente... Por que, professor, que ele vai pedir esse tipo de exame? Gente, para afastar outras doenças que podem provocar sintomas psiquiátricos, como, professor? Como? Tumor cerebral ou até mesmo algum tipo de demência. Porque quando a gente tem algum tipo de compressão no cérebro, obviamente, ele vai afetar, tá bom? Todo o nosso estado cognitivo, entre outras situações que pode acontecer. Então, é por isso que o médico vai solicitar esses exames de imagem. Bom, já a síndrome de Burnout, gente, que é ou síndrome do esgotamento profissional, e acabei de ouvir vocês falando, professor, acho que eu tô com isso, então. Pois vamos tratar disso, né? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, tá bom? Estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente
o excesso de trabalho, tá? E aí, como diagnosticar, professor, essas doenças mentais? Gente, ao identificar alguns sintomas citados, pode ser o momento de buscar um profissional especializado. Primeiro, a gente vai passar por uma avaliação psiquiátrica. A psiquiatria é uma especialidade médica focada na saúde mental. O médico, né, o psiquiatra, ele busca entender o que pode estar ocasionando sintomas de doenças mentais. Além da anamnese para conhecer o histórico do paciente, o psiquiatra pode solicitar a realização de exames, né, como eu falei para vocês, e ainda fazer prescrição de medicamentos, se necessário também. Exemplos de alguns complementares. Exames de tireoide, gente. Por quê? Gente, a gente sabe que a desregulação da tireoide, ela pode sim, tá bom? Ocasionar sintomas semelhantes aos da depressão. Ansiedade, Alzheimer, dentre outros tipos de doenças mentais. Exames de imagem no crânio, tá bom? Porque eles podem auxiliar no diagnóstico de causas orgânicas das alterações emocionais. Isso ocorre a partir da identificação de tumores, infecções e doenças autoimunes que afetam o nosso sistema nervoso central. Exames hormonais, porque além da tireoide, os hormônios também têm forte poder de influência no nosso estado emocional, sendo importante eliminar aí a possibilidade de desregularização, de desregulação hormonal. E aí, quando falamos em transtornos mentais, é comum focarmos nos tratamentos e pouca prevenção, não é verdade? Porque geralmente você vai falar, professor, mas qual o tratamento? E eu te pergunto, e qual a prevenção? Gente, a abordagem preventiva é sempre um caminho inteligente. Eu sempre coloco isso para os meus alunos. Primeiro, pratique atividades físicas. Manter o corpo em movimento ajuda a aliviar estresse, ansiedade e a tensão muscular. A prática regular libera hormônios que proporcionam prazer constante, prevenindo quadros depressivos. Outra coisa, realize consultas de rotina com especialistas em saúde mental. Gente, é muito bom. Quem não fez e que tem essa resistência, o professor já dá um conselho. Faça terapia, tá bom? É muito bom mesmo, tá? Ter uma boa noite de sono, isso é muito importante para o nosso corpo e para a nossa mente. Uma rotina de sono adequada previne a exaustão mental, recarrega as energias físicas e mentais, além de colocar os pensamentos, né, em ordem. Bom, com base no que a gente aprendeu hoje, vamos responder as questões, tá bom? De acordo com Barros, em relação à avaliação das condições mentais e emocionais do paciente na clínica, analisar os itens abaixo. Bom, 1. Atitudes e comportamentos, como de ouvir com atenção, olhar para o paciente, demonstrar preocupação, interesse, respeito, cortesia, atenção e segurança e realizar atividade, são esteios para uma semeadura da confiança com o paciente? Com certeza, verdade, tá bom? O sigilo determina que sejam cumpridas ações éticas e faz com que aumente a confiança do paciente no profissional de enfermagem? Também segue verdadeira. O profissional de enfermagem, gente, tem um juízo de valor sobre a própria vida, porém, este não determinará seu julgamento em relação ao paciente, pois tem clareza quanto ao seu papel de profissional. Nunca li tanta verdade, com certeza. O profissional ele precisa se colocar assim, tá bom? Então a resposta correta é a letra E. Todos os itens estão corretos. Sobre os distúrbios relacionados à ansiedade, assinalar a alternativa correta. Gente, uma pessoa com um desses distúrbios, ansiedades e dissociativos, experimenta apenas os sintomas fisiológicos e cognitivos da ansiedade, jamais ela vivencia todos os sintomas do tipo de ansiedade. Então tá errado. As manifestações fisiológicas relacionam-se à resposta de lutar e fugir. Resultam em sintomas cognitivos, os quais consistem aí nos sentimentos subjetivos de apreensão, agitação, incerteza. Não, isso aqui também tá fácil. Falso. Se questão de lutar,
de fugir, essa coisa mais intensa, está um pouco mais para esquizofrenia, e se for episódios de nervosismo assim, mais potencializado, está mais ao síndrome do pânico, né? São manifestações comportamentais. Irritabilidade? Com certeza. Inquietação? Também. Andar de um lado para o outro? Oh, choro e suspiro? Meu Deus! Aí vocês, a hora que o pessoal, que chega uma pessoa leiga, que não tem conhecimento, fala assim, nossa, que sentimental. Nossa, que pessoa sentimental, que pessoa chorona. Isso é bobagem, isso é frescura, né? Que eles falam assim. Bem como queixas de tensão e nervosismo? Sim. Então, a C está aqui, vamos guardar ela. São exemplos de distúrbio de ansiedade, distúrbios depressivos e fobia não. Depressão não é distúrbio de ansiedade. A fobia social, sim. Os distúrbios bipolares consistem na ocorrência de episódios depressivos ou com um ou mais episódios de humor exaltado? Não. Então, letra correta, letra C, tá bom? O risco de suicídio é considerado uma emergência psiquiátrica na atenção primária de saúde. Assinale a alternativa que descreve a tentação, tá, gente? O que seria a tentação? É quando a pessoa tem vontade de estar já querendo ali arquitetar com tudo. Letra A. Comportamento autodestrutivo em que não há intenção de pôr fim à vida? Falso. Na verdade, aqui há intenção, tá? Ato de autoagressão cuja intenção é a morte, mas que não tem esse desfecho? Vamos ficar aqui. Não sei, às vezes a tentação ela pode ter, mas aqui está no rumo também. Vamos ver. Pensamento suicida que pode ocorrer associado ao plano suicida ou não? Sim. Ocorrência que não apresenta uma ferramenta precisa para sua detecção, portanto não é prevenível? Falso, é prevenível sim. Trata-se de ocorrência única se episódios recorrentes ocorrem várias vezes. Então, seria um auto de autoagressão cuja intenção é a morte, mas que não tem esse desfecho? Não, porque quando eles conseguem fazer, tem esse desfecho. Então, é letra C, tá bom? Pensamento suicida que pode ocorrer associado ao plano suicida ou não, tá certo? Bom, vamos lá, próximo. Início agudo e curso flutuante. Falta de atenção, pensamento desorganizado e consciência alterada são sinais e sintomas clássicos, tá, gente? Aqui, ó, do delírio, muito presente lá na esquizofrenia. Então, letra A. Bom, espero que vocês tenham gostado, exercitem, revisem novamente, tá certo? E até a próxima. Estuda que a vida muda.